Sabe aquelas coisas que são brincadeira, mas talvez não sejam tão brincadeira assim? Pois é, o jornal Washington Post trouxe a seguinte notícia, que a Rússia estaria disposta a oferecer asilo político para Elon Musk, mas que está adorando a briga entre ele e o Trump. Fica comigo nesse vídeo para você entender melhor por que talvez isso não seja brincadeira. Importante notar o seguinte, não foi o Putin que falou. E aí você vai pensar, mas então é mentira. Não, não necessariamente. Por quê? Porque o Putin não falaria isso. Porque, afinal de contas, ele não vai querer abrir esse fight direto assim com o Donald Trump. Não nesse momento. Mas bastante gente importante falou. Inclusive, o Medvedev, lembra? O Dmitry Medvedev, ele era o cara que foi presidente quando ele alternou com o Putin lá atrás, em 2012 e tal. E uma série de outras pessoas grandes do governo russo falaram, inclusive postando no X. Então, assim, é brincadeira? Não se sabe. Mas veja, nesse exato momento, os Estados Unidos está passando por um problema muito sério. Além de todos aqueles que a gente já sabe. Lá em Los Angeles, lá na Califórnia, está tendo uma treta imensa. Uma série de pessoas comuns quiseram invadir a sede do ICE, que é aquela polícia da imigração, e deu o maior rebu em Los Angeles, deu uma quebradeira e tal. A coisa tá feia ao ponto de muita gente nos Estados Unidos dizer que esses protestos em Los Angeles são meio que uma divisão, sabe? Antes dos protestos, depois dos protestos lá nos Estados Unidos. A coisa está ficando meio, sabe, está sendo dividida a partir dali. E claro, quem está no centro disso aí? A política ridícula do Donald Trump, que é uma política fascista, todo mundo já sabe disso. Alguns noticiosos estimam que tem cerca de 1 milhão de pessoas, de imigrantes não documentados, ou não regularmente documentados, na Califórnia. Ou seja, é uma galera. E é claro, como a gente já viu, quando essas pessoas começam a sair do país, seja porque foram tocadas, sejam porque foram sozinhas ou estão simplesmente se escondendo, a economia está parando. Não raras as vezes, logo no começo dessa treta aí do Trump com os imigrantes, eu mesmo postei aqui diversas pessoas comuns dos Estados Unidos mostrando o comércio fechado, porque não tinha funcionário e também não tinha cliente, porque em determinados lugares, os maiores clientes de determinados mercados, supermercados, lanchonetes, McDonald's, etc., eram os próprios imigrantes, quer dizer, o imigrante trabalhava lá no McDonald's, mas outro imigrante também era o consumidor. Então a economia levou um baque muito grande. Então é claro que a Rússia está vendo tudo isso. Os caras não dão ponto sem nó. Se tem uma coisa que o Putin não é burro. A outra coisa que está pegando brutalmente lá nos Estados Unidos agora, e que todo mundo está falando, é o tal dos arquivos do Jeffrey Epstein, ou Epstein, dependendo de como você chame. Veja, há pessoas dando diversas opiniões, desde defendendo o Trump, claro, quanto atacando. É fato incontroverso que ele era amigão do Jeff Epstein. É fato incontroverso. Né? Inclusive tem um cara, um escritor, John Wolfe, se não me engano, que era um escritor que estava escrevendo sobre a vida do Epstein, e ele fala, ele tem diversas horas, dezenas de horas de gravação, em que fala sobre a convivência do Epstein com o Trump. Então o pessoal da Fox News, que é adorador do Trump, tipo era mais ou menos aqui a Jovem Pan, hoje em dia a PAN tá meio escanteada, mas continua o pessoal ali bolsonarista, Rádio Ouro Verde, Revista Faroeste, aquelas bosta toda. Pois é, os caras estão dizendo assim, sim, é verdade, eles eram amigos e deixaram de ser amigos quando o Trump descobriu o que ele fazia naquela ilha secreta dele. Pode ser? Pode ser. Também é verdade dizer que não é só o Trump, um figurão que era amigo do Epstein. Pô, uma galera, inclusive Bill Clinton, Bill Gates. Agora, quem era o quê e fazia o quê? Porque nunca se viu em nenhuma situação o Bill Gates numa festa de arromba com um monte de mulherada com o Epstein. Mas isso se viu com o Donald Trump. Porque o Donald Trump foi sempre um notório mulherengo. Tanto é mulherengo que deu em cima até da Bruna Lombardi, quando há décadas atrás ela entrevistou o Trump para aquele programa que ela tinha na extinta Rede Manchete. Da mesma forma, ninguém viu, por exemplo, o Bill Gates. Mas muita gente viu o Donald Trump. Tem até um vídeo que voltou a circular, que eu mesmo já publiquei esse vídeo ano passado, falando disso. Veja bem, ano passado eu já falei disso. E aí o que acontece? Esse vídeo que estava lá numa boate, onde o Trump está do ladinho do Epstein, e tem uma mulherada dançando tal, e eles estão aparentemente ali escolhendo, ou os caras estão falando coisas sobre as meninas que estão dançando na frente deles. Faltava alguém que lesse lábios para dizer o que eles conversam, mas não apareceu até agora. Não apareceu até agora, mas seguramente vai aparecer já já, considerando que agora esse vídeo ficou relevante. Quando eu publiquei, lá atrás, era meramente um vídeo do Donald Trump com um cara acusado de tudo aquilo que ele fez.
Eu já tinha, e eu não estou querendo dizer aqui que eu era um evidente, mas eu já tinha levantado essa lebre. Era muito estranha a amizade que o Trump tinha com o Epstein. O que está acontecendo de verdade nos Estados Unidos é uma bagunça completa. Toda vez que você fica achando que os Estados Unidos é um país desenvolvido, não é, gente. Os Estados Unidos é uma bosta de um país. Uma bosta, de verdade. Eu sei que tem muita gente que tem crise. Os Estados Unidos não é um país do que se entende por primeiro mundo. Não é um país rico, é um país com ricos, eu sempre falo isso. É um país com uma desigualdade social brutal, muito maior do que a do Brasil. Ainda que a do Brasil seja terrível, mas a distância entre o mais rico e o mais pobre é muito maior lá nos Estados Unidos do que é aqui no Brasil. Aliás, ela é muito maior nos Estados Unidos do que é em qualquer lugar do mundo. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O que a polícia de imigração está fazendo nos Estados Unidos não tem precedente, não tem precedente. Então não são poucas as pessoas que estão aproveitando, quando elas ainda podem falar, porque isso está cada vez mais difícil, elas estão aproveitando e chamando o Donald Trump de aquele cara lá, o bigodinho da Alemanha. E que a polícia do ICE, da imigração, é, na verdade, uma Gestapo. Inclusive, os caras que sofreram aquela perseguição horrorosa na Alemanha são basicamente o mesmo grupo, por assim dizer, que persegue hoje aquele outro pessoal, os palestinos. Por isso que eu não gosto da frase quando as pessoas falam assim, eles não aprenderam nada com o Holocausto? Aprenderam sim, aprenderam a fazer igual. Ninguém consegue cravar se o Musk vai realmente soltar alguma bomba atômica contra o Trump, ou se isso não passa de um traque, porque afinal de contas, todo mundo sabia dessa amizade do Trump e do Epstein. Então o Musk está dizendo o seguinte, que o Trump está segurando os arquivos que o FBI tem do caso Epstein, porque o Trump aparece lá. Pode ser, mas pode não ser também. Afinal de contas, uma galera é citada nos arquivos. Claro, metade do PIB dos Estados Unidos era amigo do cara. É mais ou menos o que está acontecendo com aquele outro cara, o Sean Combs lá, o Puff Daddy. Meu, todo mundo ia nas festas do cara, todo mundo conhecia o cara. Não quer dizer que todo mundo concordasse ou nem que soubesse do que ele fazia. Agora, eu achei curioso o Donald Trump falar, veja bem, que ele pensaria em dar o perdão ao Puff Daddy, ou P. Diddy, ou o Sean Combs, que é esse cara aí. Que veja outra coincidência. Ele está preso na mesma prisão que estava o Jeff Epstein. E, alegadamente, o Jeff Epstein deixou a própria vida porque quis. Numa prisão em que isso seria muito difícil de fazer, porque tem câmeras 24 horas em todos os lugares daquela cadeia, porque considera-se aquela cadeia a mais bem guardada de todos os Estados Unidos. E aí vem a pergunta inevitável, por que o Trump consideraria dar o perdão a um cara, um abusador, que nem esse Puff Daddy? E outra, por que o Donald Trump não falou nada sobre a acusação do Musk de que ele está no relatório do Epstein? Ele não falou nada. A única coisa que ele disse é que ele ia confiscar as empresas do Elon Musk. Curioso, né? Bem nos Estados Unidos, confiscar, isso não é coisa de comunista? Aí outra coisa que a Rússia disse foi o seguinte, venha para cá, para a Rússia, sinta a liberdade, nós aceitamos como pagamento a Starlink. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro e podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.